Olá, pessoal. A nossa aula de hoje falaremos sobre variáveis aleatórias. A nossa penúltima aula, próxima aula nós falaremos de discretas de probabilidade, depois a nossa última avaliação. Então, hoje nós falaremos de variáveis aleatórias. Conceito inicial. Todo esse material que eu vou mostrar aqui nesses slides é do livro de Estatística aplicada à Educação da Universidade Federal de Santa Catarina, o mesmo que eu sempre uso. Se vocês quiserem acompanhar no material depois, esse conteúdo está lá na página. Só um minuto. Variáveis aleatórias, página 139. Começa lá na 133 com a introdução à probabilidade, só que eu vou fazer essa recapitulação de probabilidade só na aula que vem, na aula seguinte. Variáveis aleatórias está lá na página 138, para quem quiser depois acompanhar. Então, dado um fenômeno aleatório qualquer, deixa eu pegar aqui uma caneta. Dado um fenômeno aleatório qualquer, onde nós nos referimos lá na probabilidade, que é um experimento aleatório, qualquer experimento onde eu não sei o resultado que vai acontecer. Então, isso é um fenômeno aleatório, também chamado de experimento aleatório. Então, dado um fenômeno aleatório qualquer, com um certo espaço amostral, desejamos estudar a estrutura probabilística de quantidades associadas a esse fenômeno. Por exemplo, ao descrever uma peça manufaturada, podemos empregar duas classificações, defeituosa ou não defeituosa. Para facilitar a análise, vamos atribuir um número real a cada resultado do experimento. Assim, podemos atribuir o valor 0 às peças não defeituosas e 1 às peças defeituosas. Nós podemos entender por variável aleatória uma função que associa cada elemento do espaço amostral a um número real e denotaremos as variáveis aleatórias por letras maiúsculas. Recapitulando aqui, eu vou ter um fenômeno aleatório como o lançamento de uma moeda. É um fenômeno aleatório. E a partir do lançamento dessa moeda, que eu não sei o resultado, eu vou ter o espaço amostral. O espaço amostral pode ser simbolizado por S, por ômega. Eu vou ter os possíveis resultados desse experimento aleatório, que foi o lançamento de uma moeda. Então, eu posso ter a opção cara e posso ter a opção coroa no lançamento de uma moeda. Só que é a mesma coisa do espaço amostral. A partir agora desse espaço amostral, eu vou calcular probabilidades. E para eu calcular probabilidades, então, eu vou atribuir valores numéricos aos resultados aqui do espaço amostral. Então, digamos que K, quando sai cara, eu vou chamar 0. Eu vou identificar quando sair cara, eu vou identificar por 0. E quando sai coroa, eu vou identificar por 1. Então, isso aqui vai ser as nossas variáveis aleatórias. E essa variável aleatória, ela vai ser representada por uma letra maiúscula. Então, calcule a probabilidade de x igual a 0. Aí eu vou usar uma letra maiúscula para representar essa variável aleatória. E a probabilidade quando x for igual a 1. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou calcular a probabilidade de sair, do lançamento de uma moeda, de sair o 0, x igual a 0. O que é x igual a 0? É K, sair uma coroa. Coroa está sendo representado por 0. Então, qual a probabilidade de quando x for 0? Probabilidade de sair, na verdade, aqui, cara, vai ser uma entre duas chances. E a probabilidade de quando x for igual a 1, x for igual a 1, esse 1 representa o quê? Coroa. E a probabilidade de sair coroa também é meio. Então, só já introduzindo aqui o que significa variável aleatória. É uma letra maiúscula que vai representar resultados de um espaço amostral. Os exemplos acima são bastante típicos de uma classe muito geral de problemas, em muitas situações experimentais. Desejamos atribuir um número real a todo elemento do espaço amostral.
Os exemplos que eu falei das peças manufaturadas, esses exemplos aqui. Então, esses exemplos são bastante típicos de uma classe muito geral de problemas. Em muitas situações experimentais, desejamos atribuir um número real a todo elemento do espaço amostral. Um número real a todo elemento do espaço amostral. Com isto em mente, podemos formular a seguinte definição. O que eu fiz aqui, ó. Todo elemento do espaço amostral eu caracterizei como um número aqui e essa variável vai ser representada aqui. Então, a definição, seja é um experimento aleatório e ômega é o espaço associado ao experimento, é um experimento aleatório, o espaço amostral. Uma função x que associe cada elemento S, cada elemento do espaço amostral, de cada elemento S de um espaço amostral de um número real x de S, é denominada de variável aleatória. Então, essa variável aleatória, na verdade, ela é uma função. Ela associa cada elemento do espaço amostral a um número real, como nós fizemos aqui, ó. Associamos cada elemento do espaço amostral a um número real. E esse número real nós representaremos aqui com a variável x. Geralmente é a variável x que é usada. Mais um exemplo. O experimento aleatório aqui, o lançamento de duas moedas. No lançamento de duas moedas. Determine aqui o x, que é a variável aleatória, é o número de caras obtidas nas duas moedas. Então, a partir do lançamento de duas moedas, nós vamos ter o espaço amostral, que é, lançando as moedas, eu vou ter CA, que ele está representando cara, e CO, coroa. Eu posso ter cara, coroa, eu posso ter cara e cara, eu posso ter coroa e cara, e posso ter coroa e coroa. Então, no lançamento de duas moedas, eu tenho 4 possibilidades de resultados. Então, aqui nós vamos calcular o x igual a zero. O que o x igual a zero corresponde? Se x aqui está dizendo que o x representa o número de caras obtidas nas duas moedas, esses resultados, esse x, ele pode ser o quê? Ele pode ser igual a zero, pode ser que não apareça nenhuma cara nesse espaço amostral, pode ser que o x seja igual a 1, é o aparecimento de pelo menos uma cara, o x pode ser igual a 2, que é o aparecimento de duas caras, o x não pode ser igual a 3, porque eu só vou lançar duas moedas, então não tem como aparecer 3 caras. Então, primeiro, eu vejo o que a variável ela descreve. Essa variável x, ela descreve o número de caras obtidas nas duas moedas. E as quantidades que aparecem aqui, eu posso ter x igual a 0, de não aparecer cara, x igual a 1, de aparecer uma cara, e x igual a 2, de aparecer duas caras. Agora, calcularemos as probabilidades. Quando x for igual a 0, corresponde ao evento de só aparecer coroa, não aparece cara aqui. Então, isso aqui é o quê? De não aparecer cara, nós temos uma possibilidade entre 4. A probabilidade aqui é 1/4. Quando x for igual a 1, vou fazer aqui logo, aqui na frente. Quando x for 0, é 1/4. Quando x for igual a 1, probabilidade de aparecer pelo menos uma cara. Qual vai ser essa probabilidade? Pelo menos uma cara não, de aparecer uma cara. Então, aqui eu tenho uma e duas possibilidades. Então, de aparecer uma cara eu tenho duas possibilidades. Duas possibilidades entre 4 no total. Simplificando isso aqui, então a probabilidade vai ficar igual a meio. E quando x for igual a 2, quer dizer calcular a probabilidade de aparecer duas caras, exatamente duas caras. Por isso que aqui eu não contei aqui, ó, para aparecer uma cara, porque aqui se dissesse pelo menos uma cara, aí também contaria, mas como foi dito só uma cara, então só é esse e esse. Agora aqui, quando x for igual a 2, com a probabilidade de aparecer duas caras. Então, eu só tenho uma opção entre 4. Então, a probabilidade é 1/4.
Somando todas as probabilidades, nós temos que a probabilidade ela vai ser maior que ou igual a zero e menor que ou igual a 1. Probabilidade geral, a propriedade geral da probabilidade. Então, aqui eu tenho as 3 probabilidades calculadas. A partir disso, eu posso também fazer um gráfico, mas eu vou mostrar o gráfico só depois. Quando uma variável tem resultados ou valores numéricos que tendem a variar de uma observação para outra em razão de fatores relacionados com a chance, chama-se variável aleatória, que é o que nós acabamos de ver. Seja x uma variável aleatória, se o número de valores possíveis de x for finito ou infinito numerável, denominaremos de x de variável aleatória discreta, isto é, os valores de x podem ser contados. Lá no início da disciplina, nós estudamos 2 tipos de variáveis, a variável discreta e a variável contínua. E a variável discreta podendo ser, ela pode ser contínua, nós tivemos as caracterizações lá que eu até esqueci, variável discreta e a variável contínua. A variável discreta, ela vai ser o objeto de nosso estudo. A variável contínua, ela é com valores infinitos, então nós não teremos condições de trabalhar com essa variável contínua. Uma variável aleatória é considerada discreta se a soma dos valores podem ser contados, como eu acabei de falar. Como exemplos de situações onde nós temos variáveis aleatórias discretas, número de reprovados em física em uma amostra de 20 alunos extraídos de uma turma de 60, número de pais de alunos na fila de um banco comercial para realizarem o pagamento da mensalidade, número de falhas que um equipamento apresenta ao longo do período. Então, tudo isso são variáveis que podem ser contadas. Gente, eu confundi aqui, ó, a variável, elas podem ser qualitativas, vocês lembram? E quantitativas. A variável qualitativa pode ser qualitativa ordinal. E a variável quantitativa pode ser contínua ou discreta. Então, esse tipo de variável quantitativa, que pode ser contínua ou discreta, que vai ser estudo na nossa variável aleatória. E nós só vamos trabalhar com as variáveis discretas. A qualitativa pode ser ordinal e nominal. E a quantitativa pode ser discreta ou contínua. Nós só vamos trabalhar a discreta. Isso aqui nós vimos bem no comecinho, os tipos de variáveis. Primeira aula que nós vimos. Então, aqui, os exemplos de onde a variável aleatória ela pode ser trabalhada. Variável aleatória é um característico numérico do resultado de um experimento. Nós, geralmente, vamos representar pela variável x. As variáveis aleatórias são fundamentais para as aplicações, pois elas representam as características de interesse em uma população. Por exemplo, em uma linha de usinagem de peças, estamos interessados em controlar o diâmetro das peças produzidas. Nesse caso, o resultado da medição do diâmetro é a variável aleatória de interesse. Em um ensaio clínico, estamos interessados em avaliar o tempo de vida dos pacientes. Neste caso, o tempo de vida corresponde à variável aleatória. Então, cada situação dessa, nós vamos, então, enumerar as características de uma determinada variável aleatória e, a partir daí, calcular suas probabilidades. Essa variável aleatória x é uma função que associa cada elemento do espaço amostral, como nós já falamos, a um determinado número real. Então, como nós mostramos aqui no início, aqui eu tenho o lançamento de uma moeda, que eu posso ter cara ou coroa, e essa variável aleatória vai ser um valor que vai relacionar cada resultado aqui do espaço amostral. Como quando sai cara, nós vamos chamar de 0, quando sai coroa, nós vamos chamar de 1. Então, esses valores de cara e coroa eu coloquei como valores numéricos, e eu represento como x sendo a variável aleatória, com a probabilidade de não sair nenhuma
cara, de sair uma cara. De sair uma cara ou uma coroa, na verdade. Isso aí é a mesma coisa. De não sair cara é sair coroa. Exemplo, considere 3 lançamentos independentes de uma moeda equilibrada. A moeda equilibrada, nós temos uma moeda normal. Nós sabemos que em muitos jogos nós temos o dado viciado, a moeda viciada. Então, considere 3 lançamentos independentes de uma moeda, seja C representando cara e K representando coroa. O espaço amostral desse experimento é K representando cara, que é mais comum, e C representando coroa. Então, o espaço amostral desse experimento, a primeira coisa que nós vamos fazer é determinar o espaço amostral. Se nós vamos lançar 3 moedas, então, a primeira pode sair cara, a primeira pode sair coroa, 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 a segunda coroa, coroa, cara. Pode sair coroa, cara, coroa, pode sair coroa, cara, cara, pode sair cara, coroa, coroa. Então, aqui foi feito todas as combinações no lançamento de 3 moedas. Podemos definir a variável aleatória x como sendo o número de caras obtidas nos 3 lançamentos. Número de caras obtidas nos 3 lançamentos. Então, nós vamos fazer, como nós já fizemos no primeiro exemplo. O número de caras que aparecem nos 3 lançamentos. O x pode ser igual a 0, o x pode ser igual a 1, o x pode ser igual a 2 e o x pode ser igual a 3. Aí eu vou calcular cada uma dessas probabilidades. O que significa x igual a 0? Probabilidade de não aparecer nenhuma cara. X igual a 1, de aparecer uma cara. X igual a 2, de no lançamento de 3 moedas aparecerem 2 caras. E de aparecerem 3 caras. Mais do que isso nós não podemos, porque a moeda só é lançada 3 vezes. Aí aqui tá alguns exemplos, ó, 3 caras, 3 coroas, uma cara e 2 coroas. Então, calcular cada uma dessas probabilidades. Se eu fosse calcular o x igual a 0, então eu calcularia a probabilidade do x igual a 0. Deixa eu ver se eu tenho isso aqui também. A probabilidade do x igual a 0. O que significa o x igual a 0? De não aparecer nenhuma cara. De não aparecer cara do lançamento. De não aparecer cara do lançamento, nós vamos ter aqui uma possibilidade. Entre um total de 8, né? E um total de 8. Pronto, calculamos a primeira probabilidade, quando x é igual a 0, ou seja, quando não aparece cara. Aí nós podemos calcular a probabilidade agora de quando x é igual a 1, que é esse x é igual a 1 de aparecer uma cara. Aparecer uma cara, então nós vamos ter aqui 1, 2, 3 momentos, então nós vamos ter a possibilidade de aparecer uma cara, nós temos 3 possibilidades entre 8. Aí nós podemos calcular agora a probabilidade, fazer aqui embaixo. P, quando x é igual a 2, que é a probabilidade de aparecer 2 caras. E as caras estão sendo representadas por K. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 chances. 3 entre 8. E agora eu calculo a probabilidade de aparecer 3 caras. Quando x é igual a 3. Então, nós vamos ter uma possibilidade entre 8. Pronto, calculamos todas as probabilidades. E pela propriedade, que a probabilidade ela é sempre maior ou igual a 0 e menor que 1, a gente pode, então,
Observar aqui no somatório de todas as probabilidades. 1/8 mais 3/8, 4/8. 4 com 3, 7/8, mais 8/8, que vai dar o inteiro. Acredito que até aqui está tranquilo. Os tipos de variáveis aleatórias, como nós falamos já, elas podem ser discretas ou contínuas. As discretas são aquelas cuja quantidade de valores que podem assumir é enumerável. Nosso objeto de estudo são as discretas. As contínuas são aquelas cuja quantidade de valores podem assumir valores não enumeráveis. Uma variável aleatória, ela pode ser discreta ou contínua. Dizemos que uma VA, que é a abreviação de variável aleatória, ela é discreta quando seus possíveis valores podem ser dispostos em uma lista finita ou infinita. Número de filhos, exemplo, número de funcionários de uma empresa, número de tumores detectados por um exame, número de testes defeituosos. Então, nosso objeto de estudo para as discretas de probabilidade vai ser apenas a variável aleatória discreta. A contínua não será objeto de nosso estudo. Mais exemplos de variável aleatória discreta. X é a variável aleatória que mede a quantidade de vezes que dá 6 no dado, em 5 lançamentos. Ela pode assumir os valores. Eu lanço um dado 5 vezes. O número 6 pode não aparecer, pode aparecer 1, 2, 3, 4 e até 5 vezes, porque eu lancei o dado 5 vezes. Então, assim, trata-se de uma lista de valores que podem ser contados, ou seja, são enumeráveis. Já a contínua, a variável aleatória que mede o tempo médio de vida de uma lâmpada. Sabe-se que o tempo de vida média dessa lâmpada é de 3 a 6 horas. Dentro desse intervalo, tesão, que seria aqui a variável, pode assumir qualquer um valor real, com uma infinidade de possibilidades. Imagine que tenhamos um relógio com uma precisão infinita no tempo. Assim, poderíamos ter os seguintes valores no espaço amostral: 3,6364, por aí vai, infinitamente. Então, trata-se de uma lista infinita de valores, ou seja, uma quantidade não enumerável. Mais um exemplo. Uma moeda é lançada 3 vezes. É o mesmo exemplo já, só que de outra forma aqui. Onde nós temos aqui o espaço amostral, e só iniciei, não concluí. X é o número de caras, Y é o número de transições. E seria a relação da função X com Y. Determine a probabilidade de cada uma das situações abaixo. Gente, isso aqui é a mesma coisa que nós fizemos no exemplo anterior. Nem percebi. Aqui eu continuaria com o espaço amostral. Pode sair 3 caras. 2 caras e uma coroa. 2 caras e uma coroa. Pode sair cara, coroa, coroa. E assim eu faço todos os 8 resultados possíveis. Podemos ter cara, coroa, coroa, coroa. Podemos ter coroa, coroa, cara. Podemos ter coroa, cara, coroa. Todos os resultados possíveis. 3, 4, 5, 6, 7. Está faltando um. Cara, 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 coroa. Coroa, pode ser coroa, cara e cara. Então, 8 resultados possíveis no lançamento de 3 moedas. X é o número de caras, então pode aparecer nenhuma cara, pode aparecer uma cara, 2 caras e 3 caras. Y é o P de X, que é a transição. Então, a probabilidade de não sair cara, estamos considerando C como cara, nós temos uma probabilidade entre 8 chances. Então, a probabilidade é 1/8. De sair, a probabilidade de sair uma vez cara. Então, nós vamos ter 1, 2, 3. Tem 4 possibilidades. 1, 2, 3. De sair uma cara. 3 de 8. De sair 2 caras. 1, 2, 3 de 8. De sair 3 caras. Só uma de 8.
Então, calculamos aqui todas as probabilidades, assim como nós tínhamos feito aqui. Mais um exemplo, consideramos o seguinte experimento. Experimento aleatório, o lançamento de duas moedas, seja a variável aleatória x, o número de caras obtidas, vamos expressar por p de x igual a x. Nós teremos da seguinte forma, deixa eu ver onde é que está esse exemplo. Está na página 140. Então, vamos fazer uma tabela para ficar melhor. Aqui nós vamos ter a variável x. Esse x pode ser igual a 0, pode ser igual a 1 e pode ser igual a 2. Por que 0, 1 e 2? Vamos entender por quê. Se eu vou lançar duas moedas e x é o número de caras obtidas, então no lançamento de uma moeda, eu posso ter uma cara, duas caras e posso não ter nenhuma cara. Então, por isso que o x vai de 0 a 2. E aqui vai ser a probabilidade do P de x. Calcularemos as probabilidades aqui. Vou colocar em tabela, porque depois eu vou fazer um gráfico e vai ficar melhorzinho com a tabela. Ai, eu pensei que eu ia apagar só uma linha, apaguei tudo. Foi pior. Não vou apagar mais, não. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho que determinar o meu espaço amostral. Lançamento de duas moedas. Nós vamos ter cara a cara. Nós vamos ter cara a coroa. Nós vamos ter coroa a coroa. Nós vamos ter coroa a cara. Com a probabilidade de x igual a 0 de não aparecer cara. Temos uma entre 4. Com a probabilidade de aparecer uma cara. 2 entre 4. E com a probabilidade de aparecer duas caras, 1 entre 4. Para eu construir o gráfico, eu posso também utilizar as porcentagens. Vou fazer aqui o gráfico. O que nós vamos ter aqui no eixo de x? Nós vamos ter a variável x, né? O eixo de x é a variável x. E aqui nós vamos ter a probabilidade, que é o P de x. Vamos trabalhar esses valores em porcentagem, que vai ficar até melhor para a gente colocar no gráfico. Porque a probabilidade ela pode ser em valor fracionário ou valor percentual, não é, meu povo? Então, as probabilidades aqui em porcentagem, nós vamos ter 25%, 50% e 25%. Então, aqui nós vamos ter as probabilidades. O primeiro valor para x, nós temos o 0, o 1 e o 2. Quando o x foi 0, o resultado foi 25%. Aqui eu vou colocar 25 e aqui eu vou colocar 50. Tanto faz eu colocar as porcentagens ou esses valores aqui fracionários, não tem problema. Então, quando o x foi 0, a probabilidade foi de 25%. Então, nós podemos construir esse gráfico aqui de barras. Quando o x foi 1, nós tivemos 50%. Quando o x foi 2, nós também tivemos 25%. Pronto. E assim nós temos também a construção do gráfico para variáveis aleatórias. Mais um exemplo. Seja o lançamento de um par de dados, o espaço amostral é constituído de 36 pares ordenados de números entre 1 e 6. Isto é, o espaço amostral 1 e 2, 1 e 3, até 6 e 6. E x associa a cada ponto AB
do espaço amostral o maior desses números, isto é, x de AB, o máximo que vai ser o valor AB. Então, x é uma variável aleatória com o conjunto imagem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Determine a probabilidade de x sendo igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, a distribuição ou função da probabilidade de x. O que nós queremos aqui, gente? Aqui nós queremos o lançamento, nós temos o lançamento de dois dados, um par de dados, dois dados. Aí nós vamos determinar aqui o espaço amostral. O autor está usando o ômega, eu vou usar o S mesmo. O espaço amostral. Não vou fazer nem assim. Vou fazer assim. No lançamento de dois dados. O primeiro dado pode sair o número 1. O segundo dado também pode sair 1. Aí eu posso ter o número 1 com o número 2. O número 1 com o número 3. E assim nós podemos ter até o número 1 com 6. Estou fazendo todos os resultados possíveis das faces no lançamento de dois dados. Até 1 e 6. Aí eu teria 2 e 1, agora a combinação. Se o primeiro dado sair a face 2, o segundo pode sair a face 1, pode sair 2 e 2, até o 2 e 6. Assim, nós temos lá no último lançamento, eu posso ter o 6 e 6. Tudo isso é o nosso espaço amostral. O primeiro dado pode sair a face 6, o segundo dado a face 1 e por aí vai. Então, nós temos esse total aqui de resultados, ou seja, no total nós vamos ter 36 resultados. Nós já vimos isso muito lá em probabilidades, não? Matemática discreta. Isso aqui é todo o nosso espaço amostral, que eu não vou fazer cada um, né, pessoal? Então, agora nós vamos, então, calcular a probabilidade. O maior desses números, isto é, x, a e b. Então, x é uma variável aleatória com conjunto imagem. Ou seja, nós vamos calcular x igual a 1. O que é esse 1? Vamos ler aqui de novo para entender o que é esse 1. 36 pares ordenados de números entre 1 e 6, isto é, 1, 2, e x associar a cada ponto AB do espaço amostral o maior desses números, isto é, x de AB, o máximo, que é o valor AB. Então, x é uma variável aleatória com o conjunto imagem. Nós vamos calcular cada um desses valores. Quando x for igual a 1, quando x for igual a 2, igual a 3, igual a 4, igual a 5. E quando x for igual a 6, calcular cada uma dessas probabilidades.